No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Circuito Universitário. Você sabia que postura na hora de trabalhar, estudar, a forma com que carregamos bolsas e mochilas e outras tantas atividades que passam despercebidas no dia a dia podem ser a principal causa da dor nas costas? No Circuito Universitário de hoje você vai entender a importância da postura nas atividades diárias e o que você pode fazer em casa e no trabalho para manter a dor bem longe. A dor na coluna é provavelmente o sintoma mais frequente do ponto de vista ortopédico, se não um dos mais frequentes de toda a medicina. A coluna vertebral é quem dá sustentação ao tronco, e os discos que ficam entre as vértebras dão flexibilidade para os movimentos. Ela também é responsável pela proteção de grande parte do nosso sistema nervoso central, pois dela saem 32 pares de nervos que vão em direção a todas as partes do corpo. A coluna é dividida em 3 partes: a lombar, mais próxima do quadril, a cervical, na região do pescoço, e a torácica. Se observadas de lado, as vértebras não ficam dispostas de forma totalmente reta. Para sustentar a anatomia do corpo, a coluna vertebral tem curvaturas naturais, a lordose e a cifose. Os problemas de coluna mais comuns são os ligados a um desvio anormal na estrutura vertebral. Existem algumas questões posturais que estão envolvidas com processos de escoliose, ou de hiperlordose, ou de cifose. Estas doenças podem ser genéticas ou causadas pela osteoporose na idade madura. No entanto, em muitos casos, os médicos não conseguem encontrar uma causa específica para os desvios de coluna em jovens e adultos. Por isso, os especialistas acreditam que as atividades corriqueiras do dia a dia podem ser as grandes vilãs. Eu trabalhei muitos anos sentada e agora em pé eu sinto problema com a lordose. Então a gente tenta nos intervalos sentar e ficar trocando de pé ou apoiar um pouquinho mais para cima, que a gente sabe que isso ajuda. No dia a dia, muitas vezes nós não damos a devida importância à nossa coluna. Por isso, mais de 80% da população mundial sofre com a dor nas costas. A postura na hora de trabalhar, estudar, dormir e se divertir podem ter uma importância enorme na hora de prevenir essas dores. Mais de 90% dessas dores são o que a gente chama de dores posturais da coluna. São erros do ponto de vista postural. Insistir em hábitos errados, como carregar mochilas pesadas em um ombro só, ou sentar de forma incorreta na frente do computador, associados à falta de exercícios físicos, pode desgastar as estruturas intervertebrais. Todos nós, no processo de evolução do indivíduo, à medida que a idade vai avançando, nós temos um processo que chama-se artrose. Né? Artrose o que é? Artrose é o desgaste da articulação, né? Que vai ocorrer em muitas articulações. Tá? No quadril, no joelho, na própria mão, no próprio punho, mais frequência no quadril e no joelho, mas sem sombra de dúvidas na coluna vertebral. Agora, se eu tenho uma postura inadequada, eu também posso propiciar essa evolução do processo de artrose com mais frequência. Por quê? Porque eu tiro a coluna do seu eixo natural, e esse ato de tirar a coluna do seu eixo natural, eu acabo forçando determinadas estruturas que podem levar a um processo mais rápido de artrose da coluna. Para evitar problemas sérios como este, a prevenção é o melhor caminho. Durante o dia, é preciso cuidar da postura de forma diferente em cada momento. No trabalho, nas horas de lazer e até na hora de dormir, podemos prejudicar a saúde postural. Mas algumas dicas podem ajudar a manter a postura durante as atividades do dia a dia. O item mais indicado, sem sombra de dúvidas, é a atividade física regular. Esse item, ele faz com que a pessoa naturalmente passe a adotar uma postura melhor.
Mas a postura no dia a dia, o que a gente chama de ergonomia do posto de trabalho é uma coisa importante. Para quem trabalha em pé, é importante trocar de posição e se movimentar o tempo todo. A atividade em pé, ela sobrecarrega a coluna, tá? Principalmente a coluna lombar, tá? Mas a atividade em pé, quando eu fico parado em posição estática, que a gente fala. Agora, se no momento que eu estou em pé, eu tenho a possibilidade de variação de postura, isso automaticamente me melhora a postura. Eu dou uma alongadinha numa perna devagarzinho, outra noutra e assim vou indo. Vai andando? Vou andando bastante. As mulheres também precisam tomar alguns cuidados específicos. O uso excessivo do salto alto pode agravar casos de lordose e causar encurtamentos nos músculos das pernas. Para quem não abre mão dos saltos, a atividade física é a única saída. Já quem trabalha sentado em frente ao computador precisa ter atenção na posição dos móveis e aparelhos. Nós temos várias coisas inadequadas nesse set que nós fizemos aqui. Um dos itens é que essa cadeira deveria ter um ajuste regulável de altura da cadeira. Por quê? Porque o meu braço, o meu cotovelo, deve ficar 90 graus em relação ao computador. Então, quando eu me posto corretamente, a minha mão deve estar apoiada nesse braço da cadeira, em mesma linha com o terminal do meu computador. 2. Essa minha tela está muito baixa. Eu deveria estar com essa tela na altura dos meus olhos, porque essa tela estando aqui embaixo, automaticamente eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou curvar o meu tronco para olhar para a tela, ou eu vou curvar a minha região lombar para poder ficar com os meus olhos à altura dessa tela. Isso é natural. Então, se eu não conseguir levantar essa tela na altura dos meus olhos, eu jamais vou conseguir ficar bem postado. Além disso, você deve prevenir postura com relação aos seus braços, para prevenir lesões tendinosas no braço. Então, essa postura do braço com o cotovelo a 90 graus, atingindo o teclado, e o teu braço sempre deslizando nesse sentido no teclado. Nunca fazendo movimentos nesse sentido, porque senão eu posso provocar também, além de problemas na minha coluna, também problemas tendinosos no meu braço. A forma de carregar bolsas e mochilas também precisa ser observada. Procure carregar na bolsa apenas o essencial e troque sempre o lado do ombro que carrega. Para os estudantes, a recomendação é usar os 2 ombros para carregar as mochilas, que não devem pesar mais do que 10% do peso de quem carrega. O momento mais importante para a nossa postura é a hora de dormir. Como passamos cerca de 7 horas dormindo, a posição escolhida pode tanto relaxar como prejudicar a coluna. Também é preciso prestar atenção na hora de escolher o colchão. Quanto mais pesada a pessoa é, mais densidade eu preciso naquela espuma, porque o corpo do indivíduo precisa penetrar nessa espuma a quantidade correta. Se ele penetrar pouco, a coluna vai ficar torta, se ele dorme de lado, isso nós estamos falando, se ele dormir de lado. E se penetrar muito quando o colchão é muito mole, a coluna dele também vai ficar torta quando ele dorme de lado. As posturas corretas para dormir, em geral, são ou dormir de lado ou dormir de barriga para cima. Nunca dormir de barriga para baixo. De barriga para baixo, pelo próprio apoio na região de bacia, eu faço hiperlordose lombar. E, obviamente, quem dorme de barriga para baixo acaba tendo uma postura totalmente inadequada para a sua coluna cervical. O travesseiro também influencia na postura certa na hora de dormir. Para quem dorme de lado, eu preciso compensar a altura do meu ombro, a altura da minha orelha, com o travesseiro um pouco mais alto. Né? Porque senão, se o travesseiro for muito baixo, a minha coluna vai ficar torta. Se o travesseiro for muito alto, a minha coluna também vai ficar torta. E também para quem dorme de barriga para cima, esse travesseiro também não pode ser muito alto, porque se ele for muito alto, a minha coluna cervical também vai ficar torta. Para todos os casos que precisam de uma correção postural, a atividade física é benéfica. A flexibilidade e tonificação dos músculos que envolvem o nosso esqueleto ajudam a sustentar os ossos e a postura correta. Preciso ter um músculo com tônus bom, não um músculo forte, ninguém precisa ser um grande atleta, mas ele precisa praticar atividade física regular para que ele tenha um músculo de um tônus bom e também praticar alongamento muscular. Porque se esse músculo, além de ser bom, ele não for bem alongado, eu vou ter uma postura incorreta.
Para casos em que a má postura persiste e as dores também, existem algumas técnicas que podem ajudar. Então, quando comecei a sentir dor na coluna, eu fui a vários médicos, né? A primeira coisa que eles me indicaram é remédio para dor mesmo, né? E eu comecei a tomar, só que eram remédios cada vez mais fortes. Para corrigir problemas de coluna, o método mais difundido é a reeducação postural global, ou RPG. A reeducação postural global é um tratamento fisioterapêutico que trata as desarmonias dos ossos e dos músculos, trazendo para o paciente a postura correta. A RPG trabalha de acordo com os problemas de cada paciente, fortalecendo e alongando os músculos que dão sustentação aos ossos. Existem 8 posturas na RPG. Antes de cada sessão é realizada uma minuciosa avaliação, onde são selecionadas de 2 a 3 posturas, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. São posturas lentas e prolongadas, onde que o fisioterapeuta e o paciente trabalham ativamente buscando a postura correta. No começo eu achei bem difícil, eu suava, tem que coordenar a respiração. Mas ele vai indicando com calma, aos poucos vai ensinando, e então eu fui achando mais fácil a cada sessão. As sessões são conduzidas por um fisioterapeuta especializado. A técnica é indicada para qualquer pessoa que precise ou deseje corrigir a sua postura. Os problemas que acometem a coluna vertebral e membros, como escoliose, lombalgia, hérnia de disco, tendinite, bursite, e aquelas pessoas que estão saudáveis e querem prevenir esses problemas mantendo a boa postura, né? A técnica é individualizada. O fisioterapeuta dedica-se aos problemas específicos de cada paciente. Por isso, o número de sessões pode variar. Em casos muito agudos, o paciente com muita dor, nós realizamos 2 sessões por semana. Quando o paciente já está melhor, é uma sessão semanal. Quando ele está melhor ainda, é a cada 15 dias. Além dessa melhora da consciência corporal, ele consegue fazer mais atividades sem sentir a dor, né? O modo estético da correção dos ombros, que aumenta o seio, o encaixe do quadril, que diminui a barriga, aquela sensação de pochete, né? Mudou o jeito que eu pisava e o jeito que eu piso agora, a forma de andar, a consciência corporal na hora de andar, nas coisas que eu faço, porque às vezes se eu não prestasse atenção, eu me machucava com alguma coisa que não era necessária, né? Então, com essa consciência corporal, eu notei essa diferença. Mas para quem não gosta ou não pode praticar atividades físicas, também existe uma opção. Criada pela cientista americana Ida Rolf nos anos 70, o Rolfing é uma técnica que busca reestruturar o corpo e reeducar os movimentos através da manipulação. As pessoas começam a buscar esses caminhos mais alternativos, que de alguma forma trazem um benefício muito maior e com menos dano à saúde, porque a pessoa não precisa tomar tanto medicamento, que daí vão ter vários efeitos colaterais. O terapeuta trabalha tentando atingir manualmente os tecidos que envolvem músculos e ossos, liberando as tensões de várias partes do corpo. O Rolfing, ele trabalha tentando trazer você de volta para o seu projeto original, devolvendo de novo as suas curvas, como elas nasceram. A primeira coisa que é impressionante é a postura. A postura fica natural, parece que teu corpo tá direitinho, tá bem retinho, fica muito mais natural do que a gente se curvar, que a tendência é se curvar de cara, a gente já fica boazinha. E me liberou muita tensão. Eu sou uma pessoa extremamente tensa e já estou bem mais relaxada, a energia flui melhor. A técnica é bastante indicada para quem tem desvios posturais ou sofre com dores no corpo. Mas ele é indicado para qualquer pessoa que queira ter um conhecimento maior de si, do seu corpo, que queira melhorar a sua postura, né, ter um corpo mais maleável, mais flexível. Termina aqui mais essa edição do Circuito Universitário. Obrigado pela audiência e até a próxima.